Então, pessoal, shalom! Shalom! Vamos ler o 30, né? E Moshe falou aos cabeças das tribos referente aos filhos de Israel, dizendo: esta é a ordem que Yahweh deu. Se um homem jurar um voto a Yahweh, vós professar um juramento para incumbir ou ser a algum acordo, ele não quebrará a sua palavra. Ele fará segundo tudo o que procedeu de sua boca. Então, segundo a Torá, né? Porque se ele jurar um voto e não for da Torá, ele pode sair fora desse voto, né? Mas aí vão ver a mulher. Que nem onde eu estava falando sobre ontem eu falei sobre mulher e antes de ontem também eu falei sobre direito da mulher. Acho que foi ontem ou antes de ontem, coisa assim. E agora está falando sobre aquele texto que eu falei quando passasse, nós iríamos falar. Então agora chegou agora a hora de falar do texto. Mas a Maria vai ver, lê aí como sobre a mulher que é casada. Aí depois vai passando e eu vou explicando. Vai, Maria, pode continuar. Se uma mulher também jurar um voto a Yahweh e encarregar-se no meio de um acordo, estando na casa de seu pai em sua mocidade, e seu pai ouvir o seu voto e seu acordo pelo qual ela refreou-se em seu ser, e seu pai reter sua shalom para ela, então todos os seus votos devem permanecer, e cada acordo pelo qual ela refreou o seu ser. Então aí se o pai ficou de acordo, então isso permanece. Mas se o pai achou que não, então não permanecerá. Então continua. Permanecerá. Mas se seu pai desaprovar isso no dia em que ele ouvir isso, nem todos os seus votos ou acordos pelos quais ela refreou o seu ser permanecerão, e Yahweh a perdoará, porque seu pai a isso desaprovou a ela. E se ele tiver um marido, e ela tiver um marido, quando ela jurar ou proferir alguma coisa precipitada em seus lábios pelo qual ela refreou o seu ser, o seu marido ouvir isso e reter seu shalom para ela, no dia em que ele ouvir isto, então o seu voto permanecerá, e seu acordo pela qual ela refreou o seu ser permanecerá. Então, aí é a mulher solteira, o pai é o cabeça ou o roche da comunidade. Então é o cabeça dessa mulher, tudo que ela vai fazer, então ela pode fazer porque ela tem um cabeça, né? A pessoa adota como pai. Então não importa a idade, é adotada. Uma mulher, não importa a idade, ela tem que ser adotada. Se ela não casar, ela tem que ser adotada. Não importa que se o rosto tem 35 anos e ela tem 60, mas ela tem que ter o cabeça e ser adotada. No caso, ela pode tomar algumas decisões, né? Assim, mas o rosto está ali para poder aconselhar e para poder ajudar. Então, continua. Mas se seu marido desaprovar isso no dia em que ele ouvir isso, então ele invalidará seu voto com o que ela jurou, e aquilo que ela se precipitou com seus lábios, por meio do qual ela refreou seu ser, terá de nenhum efeito a Yahweh. Terá de nenhum efeito, e Yahweh a perdoará. Mas todos os votos de uma viúva e da que estiver divorciada, tudo com que se obrigar, ter-lhe-á válido. Então, da viúva, embora sendo cabeça, como eu disse, da viúva, para resolver alguma coisa, mas aí, no caso, vamos por exemplo, uma mulher, se o seu marido não tenha a Brit Milá, ela não pode tomar a peça. Mas aí ela tendo o cabeça, né? Aí esse um que o adota, não como marido, pode ser como marido, né? No caso, se for um solteiro, e se ela continuar viúva ou solteira, então, em alguns pontos, não nos votos, né? Porque ela toma suas decisões e ninguém pode falar nada. Né? Então, continua. E se ela jurar na casa de seu marido, ou se refrear por um acordo em um juramento, e seu marido ouvir isto e para ela retiver seu shalom, e a isto não desaprovarem, então todos os seus votos devem permanecer, e todo o acordo pelo qual ela refreou seu ser permanecerá.
Mas se o seu marido os anular totalmente, no dia em que ele os ouvir, então qualquer que proceda de seus lábios, referente aos seus votos, ou referente ao acordo de seu ser, não permanecerá. Seu marido os anulou, e Yauá a perdoará. E aí, talvez porque quando você faz um voto, uma coisa, você deve cumprir. Ali está falando, um voto ao Criador. Você fala, vou dar meu filho, né? Eu vou dar isso, vou dar aquilo. E tem as coisas que a mulher também faz em casa, que não seria pecado, mas não é para fazer, né? Se eu tenho 6 cadeiras, a minha esposa fala, eu vou dar as 6 cadeiras. Aí, eu posso falar, não, você não vai dar cadeira, não. E a pessoa pode vir buscar, fala, não, aí ela precipitou, me perdoa aí, me desculpa, mas não vai levar cadeira. Entendeu? Porque se ela levar, vai ter que comprar e não temos dinheiro para comprar. Aí tem que ter também eu não posso reprovar ela se ela tem razão. Porque se ela comprou nova, é claro que a gente vai vender ou dar. Mas, neste caso aí, do que eu estou falando, né? A gente tem que ver se a gente vai usar, onde a gente vai usar, tem que combinar tudo. Porque muitas vezes a gente acha que o voto é só diante das coisas, mediante ao Criador. Mas esse voto é feito o voto mediante tudo aquilo que faz dentro de casa. Né? E faz vivendo juntos. Continuamos. Todo voto e todo juramento para afligir a pessoa, seu marido pode estabelecê-lo. Ou seu marido pode torná-lo nulo. Então, todo voto, né? Aí não precisa ser só esse voto, o voto que você faz aí ao ar, mas uma palavra, uma coisa que você está fazendo, né? Uma decisão que está sendo tomada. Então, continua. Mas se seu marido certamente retiver seu shalom para ela, dia a dia, então ele estabeleceu todos os seus votos e todos os seus acordos, e estão sobre ela. Assim ele os confirmou, porque ele reteve o seu shalom para ela no dia em que ele os ouviu. Mas se ele de qualquer modo torná-los nulos, segundo o que ele havia ouvido, levará a iniquidade dela. Esse é o estatuto que ordenou a Moshe entre o homem e a sua esposa, entre o seu pai e sua filha, estando ainda em sua mocidade na casa de seu pai. Vamos ler o 31. Yahweh falou a Moshe dizendo, vinga os filhos de Israel contra os midianitas, porque logo mais te ajuntarás a teu povo. E Moshe falou ao povo dizendo, algum de vós armai-vos para a guerra, e portanto saiam contra os midianitas, vingue Yahweh e Midian. De cada tribo 1000 ao longo de todas as tribos de Israel, vós enviareis à guerra. Então ali foram expedidos os milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a guerra. Moshe enviou-lhe à guerra 1000 de cada tribo, com Pinhas, o filho de Elazar o Cohen, a guerra, com os instrumentos Kadoshim em sua mão, as trombetas para soprar. Então eles guerrearam contra os midianitas, como Yahweh ordenou a Moshe, e eles mataram todos os homens. E eles mataram os reis de Midian, além do restante deles, que foram mortos, saber, Evi, Requem, Zur, Ur, Revá, 5 reis de Midian, Bila, também o filho de Beor, eles mataram a espada. E os filhos de Israel levaram todas as mulheres de Midian cativas, os pequeninos, e levaram o espólio de todo o seu gado, de todas as suas ovelhas, de todos os seus bens. E eles queimaram todas as suas cidades em que eles habitavam. Na verdade, parece crueldade fazer isso, né? Mas é que a terra era deles, eles tinham que entrar na terra, possuir a terra, porque era uma nação com mais de 600.000 soldados, e a terra era deles, estava invadida, e as pessoas não desocupavam a terra que estava invadida. E
ia contra ainda, querendo destruir, e era a defesa. Continua. Todos os seus acampamentos com fogo. E eles levaram todo o espólio, toda a presa, tanto de homens como de animais. E eles trouxeram os cativos e a presa, e o espólio a Moshe, e a Elazar o Coi, e a congregação dos filhos de Israel, ao acampamento das planícies de Moabe, que está junto ao Iade, próximo a Jericó. Então Moshe, Elazar o Coi, todos os líderes da congregação, saíram a encontrá-los fora do acampamento. E Moshe ficou bravo com os oficiais do exército, com os capitães de milhares e capitães de centenas, e regressaram da batalha. E Moshe disse: salvaste vós todas as mulheres, poupando-as com vidas? E esses fizeram com que os filhos de Israel, pelo conselho de Bila, cometesse transgressão contra Yahweh. No caso de Peor, houve uma praga no meio da congregação de Yahweh. Agora então matai todo macho entre os pequeninos, e matai toda mulher. Ai, perdão. Matai Toda mulher que coabitou com o homem deitando-se com ele. Mas a todas as meninas que não coabitou com o homem deitando-se com ele, mantenham as vivas. Permaneceram fora do acampamento 7 dias. Alguém que tenha matado qualquer pessoa e alguém que tocou em qualquer morto, purificareis a vós mesmos e vossos cativos ao 3º dia e ao 7º dia. Purificai todo o vosso vestuário e tudo que é feito de peles, e toda obra de pelos de cabra, e todas as coisas feitas de madeira. Elazar o Coi disse aos homens de guerra que foram à batalha: esta é a ordenança da Torá. E Yahweh ordenou a Moshe: só o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo, todas as coisas que podem aturar ao fogo, vós o fareis ir ao fogo, e será limpa, e devem ser purificadas com água da separação. E tudo que não passar pelo fogo, vós fareis ir às águas. E vós lavareis as vossas vestes ao 7º dia, e vós seríeis limpos. E depois vós entrareis no acampamento. E Alá falou a Moshe, dizendo: toma o censo do espólio que foi tomado de homens e de animais, tu e Elazar o Coi, os cabeças dos pais da congregação. E divide o espólio em 2 partes, entre aqueles que tomaram a guerra, sobre si que saíram à batalha, e também entre toda a congregação. E coleta um tributo a Yahweh, dos homens de guerra que saíram à batalha, um vivente em 500 de pessoas, de bois e jumentos de carneiro. Tomai de sua metade, os dareis a Elazar o Coi, para uma oferta kadosh a Yahweh. Da metade dos filhos de Israel vós tomareis uma porção de 50 de pessoas, de bois, de jumentos, de ovelhas, de toda espécie de animais, e os dareis ao Leuim, que guardam o dever do mexicano de Yahweh. E Moshe e Elazar o Coi fizeram como Yahweh ordenou a Moshe. E os despojos que restaram do saco, e os homens de guerra pegaram, era 675 mil ovelhas, 72 mil bois, 60 mil jumentos e 32 mil pessoas no todo. E mulheres que não tinham conhecido o homem, ao deitar-se com eles, e a metade era a porção daqueles que saíram da guerra. Era em números 337.500 ovelhas. E o tributo de ovelhas para Yahweh foi 675. E os bois foram 36 mil, dos quais o tributo a Yahweh foi 72. E os jumentos eram 30.500, dos quais do tributo a Yahweh era 61. E as pessoas eram 16 mil, das quais foram tributo a Yahweh 32 pessoas.
E Moshe deu o tributo, que era a oferta Kadosh para Elá, para Elazar o Coi, como a ordenou Moshe. E metade dos filhos de Israel, e Moshe dividiu dos homens que foram à guerra. A metade que pertencia à congregação foram 337.500 ovelhas. E 36.000 bois, e 30.500 jumentos, e 16.000 pessoas. A metade dos filhos de Israel, Moshe tomou uma porção de 50, de homens e de animais, e os deu aos leuim, que guardavam o dever do Mishkan de Yahweh, como Yahweh ordenou Moshe. E os oficiais que foram sob milhares do exército, os capitães de milhares e os capitães de centenas se aproximaram de Moshe. Então eles disseram a Moshe: teus servos tomaram o censo dos homens de guerra, e estão sob nosso mandato, e não falta nenhum homem entre nós. Nós não trouxemos uma oferta a Yahweh. O que cada homem conseguiu de joias de ouro, corrente, braceletes, anéis, brincos e colares para fazer uma expiação por nosso ser perante Yahweh. Então Moshe e Elazar o Cohen receberam o ouro deles, bem como todas as joias modeladas, todo o ouro da oferta que eles ofereceram a Yahweh. Dos capitães e milhares, dos capitães centenas, foram 16.750 shekalim. Pois os homens de guerra haviam tomado a espólio cada homem por si mesmo. E Moshe e Elazar o Cohen receberam o ouro, capitães e milhares e centenas. Trouxeram para o Mishkan da congregação, para o memorial aos filhos de Israel perante Yahweh. Então, aí nós terminamos, aí está falando dessa batalha que teve, né? E as coisas que eles que pegaram da cidade, né? Que foi repartido, né? Animais, que foram repartidos. Então, quer dizer, o espólio, né? Então, e nós terminamos aí o 30 aí. Logo no final. Então vamos lá. Shalom! Eu